A ONU está falando em show de horrores e fome em massa em Gaza. No vídeo de hoje a gente vai repercutir sobre isso, vamos analisar como está a situação dos palestinos dentro da faixa de Gaza, vamos ver se realmente está tendo essa situação de fome em massa, esse show de horrores que a ONU tem divulgado. Então, para começar o vídeo, a gente vai ler rapidamente a matéria que fala sobre esse assunto e depois vamos fazer a nossa análise aqui para você poder entender melhor o que está por trás de toda essa situação, ok? Então, a matéria diz: ONU fala em show de horrores e disparada de desnutrição em Gaza. Mais de 100 ONGs denunciam fome em massa, tá? Então vamos para a matéria. A ONU denunciou um cenário de show de horrores causado pela fome e pela disparada de mortes por desnutrição na faixa de Gaza. Mais de 100 ONGs também alertaram nessa quarta-feira, também conhecida como hoje, que um cenário de fome em massa se propaga em Gaza e exigiram um cessar-fogo imediato e maior entrada de ajuda humanitária no território. O comunicado conjunto das ONGs ocorre em meio a um aumento nos últimos dias das denúncias sobre fome extrema e desnutrição em massa dos palestinos por conta da guerra entre Israel e o grupo Hamas em Gaza, que já dura 21 meses, e uma entrega de comidas a conta-gotas criticada por dezenas de países. Israel, que enfrenta crescente pressão internacional devido ao agravamento da crise humanitária em Gaza, nega as denúncias de fome extrema e diz que parte das denúncias são propaganda do Hamas. O governo israelense admitiu que pouca ajuda está chegando aos palestinos, porém culpou a ONU por isso, ao afirmar que os suprimentos estariam entrando em Gaza e esperando agências humanitárias o recolherem. A ajuda humanitária distribuída em Gaza é controlada por Israel e desde maio é realizada de forma exclusiva por uma controversa empresa dos Estados Unidos. O sistema de ajuda humanitária liderada pela ONU foi impedida de funcionar, disseram as ONGs. Além disso, mais de 1.000 palestinos tentavam obter comida em pontos de distribuição de ajuda humanitária, foram mortos por tiros israelenses desde o final de maio, segundo a ONU. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a situação em Gaza é um show de horrores, com a desnutrição disparando e a fome batendo a porta de cada casa palestina. Guterres disse ao Conselho de Segurança da ONU que há um nível de morte e destruição sem precedentes na história recente em Gaza e estamos assistindo ao suspiro final de um sistema humanitário. A ONU também alertou nessa semana que os últimos meios de sobrevivência da população em Gaza estão colapsando. No comunicado assinado por 111 organizações humanitárias, os grupos alertam que a fome em massa está se espalhando pelo território, mesmo com toneladas de alimentos, água potável, suprimentos médicos e outros itens parados do lado de fora de Gaza, impedidos de serem entregues por conta de um bloqueio israelense, tá? A matéria continua um pouco mais por aqui, tá? Mas basicamente a situação na faixa de Gaza ela realmente está, se ela já não está em colapso, ela está muito perto de um colapso, tá? Inclusive essa semana eu tinha gravado um vídeo falando a respeito disso. Hoje qual é o cenário que nós temos, né? Praticamente a gente tem ali a faixa de Gaza, que já era uma faixa relativamente pequena, para mais de 2 milhões de palestinos. Mas hoje 80%, acho que até mais, até quase 90% da faixa de Gaza, ela está totalmente esvaziada, está totalmente ocupada por forças israelenses. E hoje a gente tem ali uma massa de 2 milhões de palestinos grudados ali em 12% ali do território da faixa de Gaza. Isso daqui dá, sei lá, um bairro de São Paulo, talvez menos do que isso. Imagina só um bairro da tua cidade, do teu estado aí, com 2 milhões de pessoas só dentro desse bairro. Imagina só. Obviamente isso gera um colapso. Obviamente aí provavelmente tem muitas pessoas que não tem nem lugar para ficar, estão amontoadas na rua, não tem comércio, não tem água para todo mundo, a comida, tudo é dependente de ajuda externa, dessa ajuda humanitária que vem aí das ONGs, que vem de outros países e que hoje está sendo intermediada por Israel, tá? Então hoje realmente o cenário para os palestinos é um cenário caótico, porque ao mesmo tempo eles têm Israel ali que está dificultando a entrada de alimentos, a entrada de água. Imagina só, um monte de gente ali amontoada num território pequeno,
com pouca comida, com pouca água, se matando ali por qualquer ajudazinha que entra dentro do território. Ao mesmo tempo, você tem um grupo terrorista lá dentro que ainda está ativo, que é o Hamas, e que muitas vezes acaba também roubando boa parte dessa ajuda humanitária, acaba se aproveitando de boa parte dessa ajuda para financiar ou para sustentar o seu grupo terrorista e roubando ainda mais da população. Então a população ali palestina que está nesse momento na faixa de Gaza realmente está vivendo uma situação muito dramática. E assim, olhando pelo lado humanitário, é fundamental que tenha um cessar-fogo em breve. Porque senão a gente vai ver sim um genocídio. A gente vai ver, na verdade, já está começando a acontecer e a tendência é que se intensifique cada vez mais. Porque conforme vai passando o tempo, cada vez mais o pessoal vai ficando desnutrido, cada vez mais as pessoas vão morrendo de fome. Daqui a pouco a gente vai ver um holocausto ali palestino com um monte de gente ali morrendo sem ter acesso ao básico, sem ter comida, sem ter água. Então, tem vários países aí que estão muito preocupados, tem várias ONGs que estão denunciando isso, e aqui, independente de lado político que você tenha, inclusive, eu acho que Israel tem sim o seu direito de se defender, de querer lutar contra o Hamas, mas ao mesmo tempo hoje a gente tem que olhar também o lado dos palestinos ali, inocentes, que não tem nada a ver com esse conflito e que são os principais prejudicados. Hoje são eles ali que perderam boa parte do seu território, hoje boa parte deles ali estão amontoados, passando fome, passando frio, às vezes até sem água, sem o básico de higiene e desesperados, porque, cara, tô morrendo de fome e a comida não chega, tô morrendo de sede, a água não chega. Então, assim, é uma situação desesperadora, uma situação como a própria reportagem diz, uma situação de colapso. E nós, como seres humanos, a gente tem que realmente tentar de alguma forma pressionar para que essa ajuda humanitária chegue. Para que realmente, se existem, como diz na reportagem aqui, milhões de quilos de alimentos, de água, de um monte de coisa que está lá perto e não está entrando porque tem alguém dificultando, então realmente precisa ser feita uma pressão muito forte para que, olha, se existe os suprimentos, que entre esses suprimentos, que entre comida, que entre água, que entre ali coisas para que as pessoas sobrevivam, porque a gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Se fosse a gente numa situação dessa, se fosse a gente lá dentro da faixa de Gaza, lá querendo comer, querendo ter água e não ter esse tipo de coisa. Olha só que situação desesperadora a gente tem ali, milhares ou milhões de irmãos nossos vivendo. Então, olhando pelo lado humanitário, é fundamental que sim, que se chegue num acordo para que entre o máximo de ajuda humanitária possível para as pessoas lá que precisam, tá? Isso não significa que você não tem que lutar, não tem que enfrentar o Hamas e até mesmo que não tem que, de alguma forma, tentar destruir um grupo terrorista que tem lá dentro. Só que você não pode fazer isso querendo matar todo mundo de fome, de sede, e com isso sacrificando ali milhares ou milhões de pessoas inocentes, tá? Então, essa é a minha visão sobre isso, é a minha análise. Eu quero saber a sua aqui nos comentários. Você concorda comigo? Você discorda? O que você acha dessa situação? Você acha que realmente, assim como eu, cara, precisa se resolver isso urgentemente? Ou você acha que não, que isso aqui é narrativa, que na verdade não tá nada disso acontecendo, que estão exagerando, que isso daí é propaganda do Hamas, como disse aqui o pessoal de Israel, enfim, tá? Diga aqui nos comentários. Eu acho que é assim, tá? Tem muita gente gritando sobre isso. Eu particularmente não acho que é só questão de propaganda, tá? Você tem aí centenas de organizações falando sobre isso, vários países denunciando isso. Você vê aí uma série de vídeos, uma série de fotos mostrando realmente a população sofrendo. Ao meu ver, não pode ser, não tem nada a ver apenas com propaganda. Está óbvio que sim. Tem muita gente lá passando necessidade, passando sufoco, colapsando, sim, dentro da faixa de Gaza e essas pessoas precisam de ajuda, tá? Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a sua aqui nos comentários, ok? Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas a entenderem esse show de horrores, né, como a ONU diz que está acontecendo na faixa de Gaza, essa fome em massa que está acontecendo ali com os palestinos, clica no botão de compartilhar e manda. Manda para os seus amigos, manda para os seus conhecidos, para todo mundo que você acha que está precisando entender o que está acontecendo nesse momento lá no Oriente Médio, mais especificamente na faixa de Gaza com os palestinos, ok? Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa análise, não esqueça de deixar o seu like, de deixar a sua curtida e não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que todo santo dia
temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.